aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Então, uma prova é muito grande, muitas das vezes nós tememos, né? Falar a verdade, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para curar, salvar e libertar. Então, sem perda de tempo, eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Neemias. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa semana toda eu tive meditando nessa palavra, né? Louvado seja Deus. E nessa madrugada, né, às 4 da manhã, eu estava de joelho, falei: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda. Eu sou tão pequena, Senhor, não sei falar. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas é o Senhor. A boca é minha, mas a palavra é tua, Senhor. Tenha misericórdia. Me ajuda. Né? Quantas das vezes eu tenho fugido, como fugiu Jonas da presença de Deus, né? Nessa festividade, todos os 3 dias o Senhor falou comigo, tratou face a face com a minha vida, que quando eu recebi aqui mesmo, acho que umas 2 vezes eu fui chamado para vir trazer a palavra. Mas por causa dos problemas de saúde, né, que eu tinha, eu creio que eu não tenho mais. Né? Então, quantas vezes eu falei não, eu não posso, eu não vou, eu não posso, né? E foi passando o tempo, louvado seja o Senhor. E já 2 festividades, né? Eu não tinha condições nem sequer de louvar juntamente com as irmãs. Mas para a honra e a glória do nome do Senhor, já 2 festividades que eu estou conseguindo louvar a Deus. Aleluia, Deus. Né? De fechar os olhos e poder acompanhar as irmãs de olhos fechados, somente no Espírito, para louvar o nome do Senhor. Então, falei: Senhor, me ajuda, eu quero fazer a tua vontade. Eu sei que eu não sei falar, Senhor. Tem palavras que eu me embaraço, mas que o Senhor me dá a sabedoria para que eu possa transmitir o que o Senhor requer de mim. Aleluia, né? Deus. O Senhor colocou em meu coração no livro de Jeremias, louvado seja Deus. Eu li, reli, fui até o final, voltei de novo nele, e o Senhor colocou no meu coração, né, em Jeremias, a partir do capítulo, do versículo 2, Jeremias 1, do verso 2, louvado seja o Senhor. E veio Anani, amém? As irmãs acharam? Aleluia. Anani, um dos de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Eu perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eles disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém é perdido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Louvado seja Glória a Deus. Algumas anotações, vamos encontrando. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, meu. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, Neemias, ele se preocupou quando ele recebeu a notícia, os irmãos podem sentar, sobre a vida dos seus irmãos que estavam lá em Jerusalém. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós não nos preocupamos com nossos irmãos, né? De saber como a nossa irmã está, como o nosso irmão está. Louvado seja Deus. Somos muitas das vezes, né? Somos egoístas. Só se preocupamos com nós mesmos. Se nós estivermos bem, está tudo bem, né? Aquele irmão lá, né? Aconteceu alguma coisa com ele, mas vamos deixar para lá, né? Nos preocupamos apenas com nós mesmos. Louvado seja Deus. E o Senhor diz que Neemias, no momento que ele recebeu essa notícia, ele correu para os pés do Senhor, né? E diz aqui, aleluia, glória a Deus: e sucedeu, pois, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando. O que nós temos feito quando nós sabemos o estado do nosso irmão, o estado do
Muitas vezes nós não vemos o nosso irmão na igreja e nós não nos preocupamos de saber o que está acontecendo. E Neemias, nós vemos pela palavra de Deus que ele tinha uma vida boa, louvado seja Deus. Lá onde ele se encontrava, ele tinha um bom emprego, ele tinha uma situação estabilizada, louvado seja Deus. Né? A Bíblia fala que ele era copeiro do rei, né? E que ele era amado pelo rei e pela rainha, louvado seja Deus. Né? Quer dizer, ele recebeu essa notícia, ele poderia ter se acomodado, né? Eu estou bem, eu estou com a minha vida estabilizada, né? Por que eu vou me preocupar? Mas a palavra do Senhor diz que ele se colocou de joelho, né? Ele se pôs ali vários dias, louvado seja Deus, jejuando e orando por aquele povo que estava lá em Jerusalém, em grande miséria e desprezo, com as portas queimadas a fogo, né? Com as suas casas destruídas, né? Eu creio, como diz a palavra, né? Que eu creio que um lugar grande, como um bairro, ou 2 bairros, ou 3 juntos, aonde ali habitavam os judeus. Mas Neemias se preocupou, né? Com seus parentes, talvez não tinha lá somente parente, mas irmãos e irmãs, como nós temos aqui, né? Estamos lá na igreja sede, mas temos a igreja aqui do Florense, temos a igreja do Floresta, temos a igreja do São Luís. Aleluia, então, Jesus. qual é a nossa preocupação com os demais irmãos? Que estamos ali, estamos bem os outros irmãos, né? Qual é a nossa obrigação como crente? Estamos de joelho dobrado. Senhor, visita a igreja do pastor Renê, e visita, Senhor, a igreja lá do Floresta, do São Luís. A nossa obrigação é estarmos jejuando e orando e clamando ao Deus do céu pela vida dos nossos irmãos, os nossos irmãos da obra missionária, né? Que agora, nos últimos dias, nós fiquemos sabendo do estado da igreja da África, né? Que foi ali as suas casas derrubadas no chão. Como é que está o estado dos nossos irmãos, das nossas irmãs? Será que eles têm o que comer? Será que eles têm o que beber? Será que eles têm aonde dormir? Né? Mas muitas das vezes nós estamos bem, estamos acomodados, né? Eu tenho a minha casa, tenho a minha cama, tenho um lugar onde eu reclinar a minha cabeça. E os nossos irmãos que estão na obra missionária, como esses irmãos que estão lá na África, em outro país, né? Mas se nós não podemos fazer nada, mas nós podemos pelo menos orar, nós podemos estar, né, com o nosso joelho dobrado, clamando a Deus e buscando ao Senhor. E a palavra diz que Neemias esteve jejuando e orando e clamando, né? E aqui no capítulo 6, a seguir, louvado seja Deus, aleluia, vamos ler aqui mais um pouquinho 5. Ele disse: Senhor, Deus do céu, é Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que faço hoje perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Louvado seja Deus. E faço confissão, né? Olha quanta coisa que Neemias fez. Ele se humilhou, louvado seja Deus. Ele diz aqui, né? Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. E pecamos, eu e a casa de meu pai pecamos, né? Quer dizer, antes ele se humilhou. Ele se humilhou para quê? Para que o Senhor desse graça diante dele e desse uma solução para que ele pudesse ajudar os irmãos deles que estavam lá em Jerusalém, em grande miséria e desprezo. Louvado seja Deus. Primeiro ele se humilhou, ele desceu, né? E que muitas das vezes nós queremos fazer alguma coisa para Deus, mas queremos fazer de qualquer maneira. Muitas vezes nós precisamos descer para depois nós subir. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu passei por uma grande prova. Talvez algumas irmãs até que estão aqui possam ter presenciado, né? Uma conversa minha que eu tive com a minha irmã em Floresta, porque eu tenho um problema sério dentro da minha casa.
né? Meu ex-esposo está lá, né? Para me cuidar. E o Senhor tratou muito comigo ultimamente, que não é só para me cuidar, mas é também para me perdoar, para me esquecer tudo aquilo que passou na minha vida, né? As humilhações, os desprezos, né? As agressões que eu sofri, que muitas das vezes as agressões que nós sofremos marca, deixa cicatrizes na nossa vida, não somente na nossa vida física, mas no nosso coração e na nossa alma, Deus. né? Então o Senhor tratou muito comigo a respeito disso, e eu fui orar, fui clamar ao Senhor, fui pedir a misericórdia de Deus. Eu falei: Senhor, eu não quero fazer mais, eu não quero ser, Senhor, essa crente que está de qualquer maneira, Senhor. Como é que eu vou profetizar? Como é que eu vou pregar, Senhor, se eu tenho uma alma que dentro da minha casa que eu preciso perdoar? E isso me preocupou, irmãos. Isso me deixou triste, né? Muitos ali na sede que me viam profetizar, me viam ali cheio do Espírito Santo, não viram mais. Eu passei a chegar na igreja, dobrar o joelho, e eu só chorava. E eu falava: Senhor, me ajuda a perdoar, né? Mas dia a dia que aquele homem me irritava, aquele homem tirava a minha paz. Mas Senhor, como é que eu vou perdoar, Senhor? Eu vejo ele todo dia. Mas o Senhor falou: não, se humilha, perdoa, começa a mudar o seu jeito de tratar ele. E aí eu comecei a mudar. Eu comecei a dar o prato de comida na mão dele, o suco, né? E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. O Senhor começou a me colocar na madrugada de joelho para orar, para clamar, né? Aqui nós vemos no livro de Neemias que ele se preocupou, mas ele fez uma confissão. Ele desceu primeiro. Ele falou: Senhor, eu e a casa do meu pai pecamos. Nós corrompemos. Nós não obedecemos os mandamentos do Senhor. É muito fácil, irmão, nós chegar na igreja e sermos levados pela emoção, né? E nós às vezes fazemos, muitas vezes o Senhor quer que nós faz algo, que nós nos humilha por irmão, por irmã, que nós vamos lá pedir perdão. E nós falamos: não, eu não vou pedir perdão não, porque foi aquele irmão lá que pecou. Foi ele, foi aquela irmã que pegou no meu pé. Foi aquela irmã que me deu o passo do Senhor. Louvado seja Deus. E nós vamos deixando, né, o inimigo da nossa alma colocar mágoa no nosso coração, né? E eu fui orar às madrugadas e fui pedir para o Senhor me ajudar, né? E com o passar dos dias eu comecei a sentir algo diferente. Sabe quando você sente algo? Louvado seja Deus. Quando foi nessa Santa Ceia que Deus usou a vida do nosso pastor Renê, e ele pregou, aquele dia eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Louvado seja Deus. Foi algo diferente. Parece que o Senhor pegou na minha vida como se eu fosse uma árvore que sacoalhou. Quando o Senhor usou ele ali para falar sobre a água, aleluia, glória a Deus, eu falei: Senhor, eu sou essa águia. Senhor, eu não tenho mais 40 anos, Senhor. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho aqui na terra. Não deixa eu ir embora dessa maneira. Mas o Senhor me ajuda a me humilhar, me ajuda a ser diferente, me ajuda a voltar para o primeiro amor, para as primeiras obras. Louvado seja Deus. A partir daí, eu comecei a sentir algo novo na minha vida, né? Todas as noites eu sinto, 2h30, 3h da manhã, eu não consigo mais dormir. Eu tenho que levantar da minha cama, dobrar o joelho e orar. E muitas das vezes eu estou ali orando, o Senhor toca sobre a minha vida. Quando é 6h, 6h15, 6h40, eu já estou lá na igreja de joelho dobrado. Porque foi um propósito que o Senhor colocou no meu coração há mais de 4 anos atrás. E por causa dessa prova, dessa luta, né, eu não conseguia mais estar nos cultos de terça-feira, eu não conseguia mais estar nos cultos. Eu ia no domingo e eu ia na quarta-feira, que era o círculo de oração. Mas eu não quis mais, né? Me chamavam para pregar, falei: não, eu estou com problema na garganta. Realmente eu tinha mesmo problema na garganta. Não conseguia falar muito, não conseguia me expressar muito. Mas o Senhor começou a tratar comigo, né? E eu comecei a descer. Falei:
não, Senhor, eu só vou fazer a tua vontade, só vou pregar, só vou profetizar quando o Senhor mudar a minha vida e me ajudar a perdoar de verdade a vida dele, né? E hoje eu já vejo ele como algo diferente, como uma alma, né? Eu sei que ele se entristece quando ele vê que eu venho para a igreja, né? Porque antes não valorizava. Antes valorizava o quê? As festas, os bailes, e chegava de madrugada quebrando tudo. Mas hoje eu vejo que ele se entristece quando eu vou para a igreja. Não almoça, não janta enquanto eu não voltar. Ele não janta enquanto eu não chego para colocar a sua comida no prato, o seu suco, né? Mas o coração está duro para o Senhor. Eu falo, vamos para a igreja. Lá tem irmãos que podem vir te buscar, não anda mais, não consegue mais andar, fala muita coisa que Deus não agrada, né? O Senhor já revelou que o inimigo usa a vida dele para me entristecer, que o inimigo usa a vida dele, né? Para ele perturbar as crianças, que tem meus netos que eu cuido, né? Tem uma de 6 anos que eu cuido desse tamanho, morreu, né? E tem de 12 anos, e ele, às vezes, ele irrita tanto essas crianças. E depois tem a menininha também da minha filha, e o outro menino de 6, são 4, que durante o dia eu cuido. Mas o que eu faço, irmãos? Primeiro, eu vou para a igreja cedo. De 6 horas da manhã, é 6h15, eu já estou indo. Eu chego lá, dobro o joelho até 8, 8h30, largo tudo lá. Aí volto para casa 8 horas, 8, 8h30, aí que eu vou fazer o meu trabalho. Vou lavar roupa, vou pôr feijão no fogo, vou fazer o meu trabalho de casa, né? E o Senhor já falou comigo, não é para murmurar, que é para mim fazer quietinha, com a boca fechada, porque muitas vezes a murmuração, ela faz nós perder a nossa vitória, a nossa bênção. Nós murmuramos de tudo, nós murmuramos porque o culto demora para acabar, se passam 10 minutinhos, 5, nós murmuramos, nossa, mas acabou tarde o culto hoje, né? Eu venho na frente do círculo de oração, que a gente passa um minutinho, as irmãs vão embora, antes de terminar o restante, as irmãs vão embora, né? E o Senhor tudo isso tratou o meu coração, para a gente não ter pressa de sair da presença do Senhor, né? E aí o Senhor tratou grandemente, eu já estou sentindo, né? O Senhor me mostrou a madrugada muitas coisas, e eu falei, Senhor, eu não vou mais negar o Senhor, eu não vou mais deixar de fazer a tua vontade. E o Senhor, eu creio naquela santa ceia, o Senhor curou o meu coração. E Ele tem poder, como Ele curou o meu, curar o teu. Você que está triste, amargurado, né? Eu não vou mais no círculo de oração, porque eu não vou com a jeito daquela irmã. Eu não vou mais no círculo de oração, porque aquela irmã pega no meu pé. Se você olhar para cima, o autor e consumador da fé, louvado seja Deus, você vai conseguir, você vai orar por aquela irmã, você vai interceder por aquela irmã, e Deus vai te dar vitória. Louvado seja Deus. Eu já tenho uns 15 anos que eu faço parte da liderança do círculo de oração, e a minha parte é interceder. Eu não gosto muito disso aqui não, sabe? E muitas das vezes eu não gosto de dar nenhuma saudação. As irmãs podem ver que, ao invés de festividade que é me chamado para mim dar uma saudação, eu prefiro passar para as irmãs dar uma saudação do que eu ficar dando saudação para a igreja. Louvado seja Deus. Então já vai uns 15 anos que eu estou junto com as irmãs. Mas o meu dever, o Senhor me colocou esse aqui, ó. Os 2 joelhos no chão para interceder pelas irmãs. Né? Fizemos uma vigília para que Deus viesse operar na nossa festividade, para a glória de Deus, foi uma bênção. Nós conseguimos, apesar da nossa idade, eu e outras irmãs que já são mais de idade, conseguimos ficar ali a noite toda, orando e louvando ao Senhor até 6 da manhã, né? Louvado seja Deus. Então o Senhor colocou no meu coração essa palavra, porque o Senhor falou para mim que muitas das vezes no nosso meio, no meio das irmãs, brechas. Aqui Neemias foi usado para edificar os muros, né? E a palavra do Senhor diz que ele esteve triste por causa desse problema, mas ele foi preciso ele descer primeiro, né? Orar e pedir para que o Senhor desse graça diante daquele rei. E as irmãs lê mais a palavra,
né, o capítulo inteiro, que é muito longo. O texto é bem grande eu só vou mesmo aos versículos que o Senhor colocou para mim, né? Ler junto com a igreja, né? E Neemias, ele conseguiu edificar aquela obra que estava tudo com os muros caídos. E a palavra do Senhor diz que ele orou a Deus, pediu para que o Senhor desse graça para ele, para que aquele rei liberasse ele. Não precisou nem ele pedir. Ele chegando lá, aquele rei viu que ele estava triste. O semblante dele já não era mais o mesmo. Só que ele já tinha pagado o preço do joelho no chão, né? No capítulo 2, diz assim, eu vou ler com a igreja. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, essas palavras difíceis, louvado seja Deus, que estava posto vinho diante dele. Eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu semblante, o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então teme muito, em grande maneira. No verso 3 diz: e disse ao rei, vive o rei para sempre. Disse Neemias: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade do lugar do sepulcro dos meus pais assolada e tendo sido consumidas a fogo, as portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus, orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei me enviar, apontando-lhe eu um certo tempo. Nós vemos aqui que ele orou em pensamento, louvado seja Deus. Não precisou dele falar nada, o rei mesmo falou. Quanto tempo vai durar a tua viagem? E quando voltará? Olha que maravilha quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Quando nós deixamos o Senhor usar a nossa vida, né? O Senhor vai direcionar nós em tudo. Mas foi preciso ele estar vários dias jejuando e orando, se humilhando, desceu para que o Senhor pudesse exaltar ele. E nós vemos mais adiante que ele pôde viajar para a cidade dos seus pais, né? Foi dado até carta de representação do rei, aonde ele passava, para que fosse dado até madeira, para que ele pudesse edificar as portas lá em Jerusalém. O que está te faltando no dia de hoje, né? O que falta na tua vida espiritual? Aonde está a brecha que você tem que tampar? A minha brecha era isso, era a falta de perdoar, o coração endurecido, né? E eu achava que estava tudo bem, porque o meu esposo passou nós estamos separados mais de 25 anos, né? Na época que separamos, ele ainda era jovem, cheio de vida, mas gostava muito de estar nos bares, né? Ele bebia tanto que chegou a ficar jogado nas ruas. E eu não aguentei aquela luta, não foi compreendida pelo pastor da minha igreja, onde eu congregava antes, e eu passei realmente por uma separação, sem orar, sem pedir a direção de Deus. E eu creio que hoje ele está lá porque é a permissão de Deus, porque um casamento não é brincadeira. Aquilo que nós prometemos no altar do Senhor, de ser fiel, acontece o que acontecer, o Senhor traz de volta para que cumpra a palavra dele. Eu estou ali pela misericórdia de Deus, orando a Deus, pedindo ao Senhor, para o Senhor, coloca o amor verdadeiro no meu coração por essa alma, Senhor. Não deixe ele morrer no inferno, porque é o pai dos meus filhos, né? E tem muitas coisas envolvidas, os filhos também. Quando acontece uma separação, irmãs, os filhos também são envolvidos, os filhos também sofrem. Então, se você está aqui e você muitas das vezes, por uma pequena coisa, passa pela tua cabeça de uma separação no seu lar, ore primeiro, pede a direção de Deus, vai falar com o teu pastor, porque eu sei que hoje nós temos um
pastores dirigidos pelo Espírito Santo, que vai te direcionar, vai falar para você o que é certo, o que é errado, né? Louvado seja Deus. E eu, infelizmente, não tive. A igreja onde eu me encontrava, onde eu me converti, eu não tive esse apoio, não tive o ensino para me ensinar como é que eu tinha que agir. Então, a luta foi grande e eu era ameaçada até de morte, né? Porque eu não deixei com as irmãs que estão aqui, sabem como é que é um novo convertido. Quando nós conhecemos Jesus, estamos ali apaixonadas por Jesus, nós passamos por cima de tudo para a igreja. Mas muitas das vezes, nós que somos mulheres, que estamos aqui, nós temos que ser sábias, né? O que diz lá em Provérbios 14? Que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola, ela destrói com a própria mão. Então eu creio que ali, por falta de sabedoria, eu fui tola, né? E eu creio que eu esperei muito tempo, sabe? Que ele largasse o vício e voltasse para Jesus, para que nós pudéssemos caminhar na obra do Senhor. Mas isso não aconteceu. A família dele é uma família difícil, uma família de coração duro, que vieram são praticamente índios, a família inteira, né? Já passaram por muita prova, muita luta, mas o coração se encontra duro. Mas o Senhor trouxe ele e colocou ali do meu lado, né? Muitas vezes as irmãs brincam comigo, falam: irmã Domingues, se ele vier para a igreja, mas se ele vier, eu trago ele para a igreja, minha filha. Só que ele já está velho, com quase 80 anos, eu também com 65. Agora nós temos que orar e pedir a Deus pela nossa salvação. A nossa salvação. Aleluia, né? Deus. Mas eu estou clamando a Deus e buscando a misericórdia do Senhor. E aqui a palavra do Senhor diz, né? Louvado seja Deus através de Neemias, que quando nós não estamos na direção de Deus, louvado seja Deus, né? Diz que nós temos o autoísmo na nossa vida, que é você só se preocupar com você mesmo, não com os outros, sentir e não sentir a dor dos outros, né? Se você está bem, está tudo bem, eu estou bem, nós não se preocupamos com os outros. Esse é o autoísmo que diz a palavra, né? Que antes nós temos que nos preocupar com o nosso irmão, com a nossa irmã, não importa se ela é da sede, se ela é do São Luís, se ela é lá do Maranhão, se ela é lá da África. Qual é o nosso dever? Estamos orando, buscando, né, a direção de Deus para que nós possamos fazer alguma coisa pela vida do nosso irmão. Sentir a dor, né? Quando oramos, Senhor, visita aquela irmã, Senhor. Ela está passando um momento difícil, visita ela, seja com ela. E quando nós choramos ali de joelho, nós estamos sentindo a dor daquela irmã. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para os irmãos, louvado seja Deus, que Neemias, ele pôde fazer essa grande obra, né? Ele pôde edificar esta obra. E os inimigos dele, os inimigos de Deus, se levantaram contra ele. Houve zombaria contra a vida de Neemias. Eles falaram até, né, que uma raposa poderia passar ali e derrubar aquele muro de pedra. E quantas das vezes nós somos zombados também? Muitas das vezes há conspiração contra nós, contra a nossa vida. Muitas das vezes até dentro da própria igreja nós passamos por prova. Mas Deus lhe permite para provar a nossa fé, para ver se nós realmente estamos ligados na videira verdadeira. Porque o Senhor Jesus não falou que seria fácil, né? Ele não falou para nós: aceita Jesus, vem para a igreja, né? E está tudo certo. Mas existe algo que é bem difícil de nós buscar, que é um coração novo, um coração quebrantado. E muitas das vezes Deus ele precisa sacanear a árvore para que nós possamos entender que não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você, se você tem algo na sua vida, louvado seja Deus, que você ainda está aí, ainda tem uma mágoazinha, alguma coisa que você sente que você não perdoa. Hoje é o dia de você se humilhar e pedir perdão. Então peça brecha. Muitas das vezes você fala: mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo jejuar, eu não consigo louvar o Senhor.
Talvez tenha uma brecha na tua vida que você tem que se consertar. O Senhor falava poderosamente no meu coração que há brechas que somente o Espírito Santo tem poder para nós fechar as brechas na nossa vida, né? A igreja inteira é como um vaso na presença de Deus. Aleluia. A palavra diz que nós tem vaso de barro, de ouro, de pedra, né? E o vaso de barro, de que material você é? É um vaso de barro, de pedra? É um vaso de ouro, né? Ou de madeira? A palavra do Senhor que a madeira, né? Se for feito um vaso de madeira e colocado algo dentro dela, ele pode esvalar conforme a madeira. Louvado seja Deus. E que nós possamos ser um vaso de barro, porque o vaso de barro tem jeito, porque a palavra do Senhor diz que Jeremias, o Senhor deu uma ordem para ele descer à casa do oleiro, né? O Senhor poderia ter tratado com ele lá na casa dele mesmo, né? Sobre o estado de Jerusalém, mas o Senhor deu uma ordem para ele descer, né? Para que ele pudesse ver a obra que estava sendo feita. Glória a Deus, aleluia, sobre aquele vaso, na mão do oleiro. Louvado seja Deus. E ele diz para Jeremias: assim sois vós também na minha mão, casa de Israel. Louvado seja Deus. E hoje a casa de Israel é eu e você, né? Que você possa meditar mais nessa palavra aqui no verso 6. Louvado seja Deus. Se você quiser acompanhar, louvado seja Deus, no verso 6, aleluia, do 6 até o 12, louvado seja Deus. Até aqui, as portas já estavam praticamente edificadas, já estavam praticamente, né, restaurada, edificada, mas ainda havia brechas para ser tapada. Louvado seja Deus. Diz assim, no começo da palavra: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar a Neemias. E aqui no verso 10 diz assim: entrando eu em casa de Semaia, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, Neemias disse: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo e viva, de maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o havia subornado. Sambalate e Tobias havia subornado aquele profeta para que trouxesse aquela profecia, para que pudesse, né, matar a Neemias, ou pudesse enganar a Neemias. Mas ele sabia que somente os sacerdotes podiam entrar no templo, né, que somente os levitas poderiam estar ali, né? E ele não deixou ser enganado. E quando também nós temos, né, falsos profetas que chegam até nós, dizendo é assim, assado. E muitas das vezes nós não oramos e nós vamos colocar aquilo em prática, vamos obedecer. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina todas as vezes que o Senhor falar conosco, porque a maior profecia está aqui dentro da palavra de Deus, né? A Bíblia fechada ou aberta, ela é a boca de Deus falando comigo e com você. Louvado seja Deus. E ali houve conspiração para que retardasse a obra, para que pegasse a Neemias de qualquer maneira, para que aquela obra não fosse concretizada. Louvado seja Deus. Eu gosto muito desse livro, sabe? É um livro muito abençoado, que nos ensina muito, né? E aqui diz a palavra do Senhor, né, que Neemias, ele se humilhou, ele reconheceu que ele precisava de conserto primeiro, para depois ajudar os seus irmãos. E ele pôde viajar, ele pôde concluir aquela obra, né? Se nós for ler todo o livro de Neemias, cada família edificou algo, cada família foi usada para edificar uma porta, para edificar algo. Louvado seja Deus naquele lugar que ele precisava de conserto,
pelo jeito que nós lemos pela palavra, era um lugar muito grande, era Jerusalém. E as portas estavam tudo por terra, tudo queimado a fogo. E cada família, né, cada equipe pôde edificar alguma coisa, pôde fazer alguma coisa. Os levitas edificaram uma parte, né? Os obreiros, né? Uma equipe de obreiros edificaram outra parte. E assim a obra do Senhor ela foi restituída e ela foi edificada. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Eu anotei algumas coisas aqui. Louvado seja Deus, mas eu nem, né? Porque Deus muitas das vezes nós anotamos, mas nós nem vê depois. Louvado seja Deus. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Né? Que você possa guardar essa palavra. Eu costumo dizer que não sou pregadora, mas quando o Senhor falou grandemente comigo, que é Ele que está mandando, Ele que está enviando, eu falei para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu vou lá, nem que for para me falar meia dúzia de palavras, mas que não seja minha, mas seja do Senhor. Né? Eu estava ali sentada e eu pedia para o Senhor, Senhor, não deixe eu subir sozinha ali. Eu tenho muito temor com o altar de Deus. Louvado seja Deus. E ali na sede, quando é o círculo de oração das irmãs, que às vezes irmã Dominga, você fica lá no altar, eu não gosto de subir no altar. Louvado seja Deus. Porque eu sei que o altar do Senhor é um lugar santo, um lugar santificado, para estar aqui os homens de Deus, né? Para a gente estar no altar do Senhor, nós temos que nos santificar, nos consagrar, para que nós possamos ocupar o espaço consagrado, preparado para os ministros, para onde estão, ficam os homens de Deus. Mas o Senhor, Ele preparou para mim e para você, como serva do Senhor, né? Os cultos para nós estar elevando a Deus a nossa adoração. E o Senhor tem preparado eu e você para fazer a vontade de Deus. É o que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero dizer para os irmãos, louvado seja Deus. Se tem algo na tua vida que você precisa consertar, alguma brecha, se essa palavra falou com você, se coloca na brecha, se coloca na presença do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. É o que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, né? Deus. A gente só pode falar aquilo que o Senhor colocar. Se eu falar mais alguma coisa, não é mais do Senhor, não é de mim. E eu não quero ser desobediente ao Senhor. Louvado seja Deus. Que as irmãs se coloquem de pé, os irmãos. Eu quero orar e agradecer a Deus por essa oportunidade, né, que o Senhor me deu. Amém? Louvado seja Deus. Pouco o Senhor colocou em meu coração. Aleluia, Louvado Deus. seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, obrigado, meu Deus. Eu te louvo e te glorifico, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu sei que eu não sei falar bonito, Senhor. Como muitas irmãs, muitos irmãos que sabem pregar bonito, Senhor. Meu Deus, que são eloquentes. Meu Deus, não é por isso que o Senhor mandou, Senhor, eu falar. Eu te louvo, te glorifico e te exalto. E peço que o Senhor abençoe as irmãs do círculo de oração. Abençoe os obreiros, os cooperadores. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Trabalha de maneira especial, de maneira sobrenatural neste lugar. Traz as almas, meu Pai. Em nome de Jesus, ela está orando, pedindo ao Senhor, para que o Senhor traga os desviados, as pessoas que estão afastadas, distanciadas. Oh, meu Deus querido, maravilhoso Deus, traz os nossos irmãos que se afastaram, traz o nosso irmão Jair, meu Pai, nossa irmã Eurides. Meu Deus, que eu oro todos os dias para que o Senhor traga a sua presença. Crie um meio, uma situação, para que esses irmãos voltem para a sua presença, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa a vida da irmã de Lourdes. Sustenta a tua serva, da vitória, dá saúde para ela e força, para ela continuar, Pai, diante das suas filhas, fazendo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, abençoa os obreiros, os cooperadores. Em nome de Jesus, levanta obreiros neste lugar, levanta cooperadores, levanta irmãs cheias do Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, trabalhe anjo, porque o Senhor, o nosso Pai Todo-Poderoso, é aquele que move, é aquele que traz, que liberta, transforma, restaura para fazer a tua obra. Em nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, lança por terra toda a fúria do inimigo, Senhor, todas as setas, laços, sejam quebrados em nome de Jesus Cristo.
E que o Senhor venha dar vitória para esse amado. Em nome de Jesus, para a tua igreja, Senhor. Assim eu te louvo e te glorifico, ó Pai. E já te agradeço, meu Deus, pela vitória. No nome de Jesus. Amém. Aleluia.